Pense CBN. Considerado um dos mais antigos meios de comunicação, o Out of Home, também conhecido como mídia exterior, tem um papel fundamental no planejamento de mídia. A Rede Outdoor está por aí desde 1989 e é uma das pioneiras em produção de outdoors no Brasil, atendendo tanto a região quanto outros estados. Rede Out of Home, uma empresa do tamanho do Paraná. A gente abordou mais durante o programa as embalagens feitas em papel, porque é uma realidade local que tem uma maior demanda. Mas existem outros tipos de embalagem de plástico, de vidro, embalagens que as agências próprias têm o desafio de criar de forma diferente para que não haja desperdício de lixo e para que a gente não venha contra o meio ambiente. Essa é uma questão que hoje em dia todo mundo discute, né? Como é que a gente vai fazer para não ter um impacto tão negativo sobre o meio ambiente, e as embalagens têm ainda um peso sobre isso. Como é que, Bia, você está lá no Boticário hoje? Como é que vocês trabalham isso? Como é que em outros projetos que não tem nada a ver com o Boticário, como é que a gente pode fazer para que as embalagens ganhem uma nova forma de se comportar para não ter um impacto tão negativo? Na verdade é uma preocupação de algum tempo as empresas terem esse cuidado desde a produção do tipo de material que eles vão usar, o processo de produção com menos emissão de gás carbônico, esse tipo de coisa, porque é uma exigência do consumidor. O consumidor está mais ecologicamente consciente, né? Então, se por um lado nós temos hoje embalagens que são de produtos recicláveis, nós temos outra tendência interessante que é a hiperfuncionalidade das embalagens. Por exemplo, a Skol recentemente fez uma linha de cerveja com as garrafinhas de alumínio. A garrafinha de alumínio você comprava acessório, ela virava objeto decorativo, virava vaso, virava abajur. Então, além de você ter essa coisa do lixo não, né, vamos supor, da garrafa não ir para o meio ambiente... Não vai ser descartável. Não vai ser descartável. Você ainda aumenta o tempo de relacionamento, o tempo de uso com o seu consumidor. E às vezes até um tempo grande, né? Porque um abajur, uma luminária, uma coisa assim vai ficar... E tem muitas coisas legais, muitos projetos, inclusive com as embalagens em mesmas caixas. Eu vi um vinho que foi lançado, que você desmontava a embalagem dele e formava uma adega, assim, para você colocar 4, 5 garrafas. Então, esse tipo de experiência, os consumidores, quer dizer, atrai muito os consumidores, né? Para você, às vezes você aceita pagar um pouco mais caro, por você saber que aquele produto não está prejudicando a natureza. E às vezes você até gosta de ter uma marca com a qual você se identifica no teu ambiente, ou de trabalho, ou em casa, você acaba incorporando o objeto como uma forma de se posicionar também, né? Sim, claro, é muito importante. O Boticário, por um lado, eles trabalham muito com refis, né? Então, primeiro ganha o consumidor e ganha a empresa, porque o cliente comprou lá o primeiro creme, ele vai pagar o preço cheio. A partir do momento que ele guarda a embalagem do creme e só compra o refil, ele paga mais barato pelo creme, continua tendo embalagem, essa embalagem não vai para o meio ambiente. Então tem N exemplos assim que são muito bacanas de serem discutidos, porque é realmente uma tendência as pessoas estarem mais conscientes. E para a empresa também isso, ela repassa muitas vezes o investimento extra que ela faz em material para o próprio consumidor. Então ganha a empresa, que também está economizando o meio ambiente, ganha o cliente, enfim, todo mundo sai ganhando nessa onda. Eu vi, Eliette, em algumas embalagens que vocês fizeram, que são embalagens que não são nem para o público final, são embalagens para exposição. O produto já vai acondicionado ali dentro e quando a pessoa abre, ele vira um mini expositor do produto. Isso existe, né? Existe. Na verdade, você você vai verificar com o cliente a necessidade dele, você dá sugestões, né? E nós realmente fazemos isso. Inclusive, embalagem que a gente faz, às vezes o cliente nos fornece o produto, né? A gente coloca isso, já faz essa inserção, né, do produto dentro da embalagem, e aí a gente trabalha também com a distribuição da logística, né? E aí
aí, às vezes você tem uma caixa, por exemplo, que ao invés de você fazer separado tampa e fundo, você faz uma peça só. E aí você faz uma montagem, né, onde isso fica como um expositor, onde você mantém o produto ali. Né? Então ele permanece, verdade, né, com o cliente consegue até visualizar isso antes de você produzir, porque vocês fazem um mock-up em 3D só para mostrar para o cliente ver, né? A gente tem a possibilidade de estar disponibilizando para todos os projetos de embalagem, a gente faz isso, a gente disponibiliza esse mock-up em 3D, então o cliente faz toda a revisão, toda a avaliação. Ele consegue visualizar como é que isso vai ficar lá no final. Exatamente. E aí ele aprova, né? E aí sim, a gente... Num primeiro momento, né, esse 3D para essa avaliação e aprovação, e aí nós montamos o final, na verdade, com o papel original, onde o cliente faz teste, a gente pede para que nos forneça o produto, para que a gente possa avaliar se realmente está 100% dentro dos padrões necessários, para ele acomodar depois. Às vezes tem detalhes que a gente tem que instruir, de fazer alguma mudança técnica para o corte-vinco, para que ele fique 100% dentro da caixinha, bem acomodado, né, para que não dê sobra, para que ele não fique solto, né, batendo e tal. Então são detalhes que no final ajudam para que o produto no final esteja 100% com o resultado esperado. Ô Felipe, e dentro da agência, já chegou para você algum desafio de ter uma embalagem que colaborasse melhor, que fosse mais positiva em relação ao meio ambiente, ou você acha que isso tem que ser uma atitude da própria agência? Eu acho que tem as duas questões. Já chegou trabalhos que o cliente exigiu, que ele tinha um certo papel, que era reciclado, que tinha uma cor... Com certificação FSC. Exatamente. Ele queria uma cor para usar menos tinta, e era um trabalho também do setor automotivo de som, que tinha que fazer uma arte bem elaborada. E foi um desafio que a gente tinha que usar o papel e usar uma cor. E a gente conseguiu fazer um projeto que, usando essas limitações, que ficasse bem atrativo. Então, e também tem caso que a agência... como filosofia de criação, isso, a gente já sugere já usar menos papel, usar menos tinta, um material que agrida menos a natureza. Ou criar alguma coisa, como ela estava falando, que tem uma segunda utilização. Isso, né? Segunda utilização. Eu só queria explicar para as pessoas o que é a certificação FSC. Por que é importante, quando você vai escolher uma gráfica para imprimir o seu material, que seja uma gráfica que tenha certificação? A certificação é para a gráfica? A Midiograf tem a certificação FSC, inclusive não só para embalagem, mas quando a gente atende o cliente, a gente sempre sugere e oferece o papel certificado, tá? Certificado, por que ele ganha essa certificação? Então, o papel é certificado por quê? Porque, na verdade, assim, ele está dentro dos padrões do remanejo florestal. Tá? Então são empresas que garantem que ao mesmo tempo que ela está extraindo, né, a árvore para que isso se transforme, se industrialize para o papel, ela está replantando uma quantidade suficiente para que a gente consiga manter a necessidade que nós precisamos no meio ambiente, né, e até os nossos filhos, futuros netos, né, para que tenham esse meio ambiente em condições necessárias para a sobrevivência, né? O sustentável. Então, assim, internamente na Midiograf tem todo um controle que é necessário, desde a nota fiscal que entra com o papel certificado, tá? Até a entrega do produto. Então, nós sofremos auditorias anuais, né, para que a gente tenha essa garantia de continuar com a certificação. Eles fazem todo um levantamento de todos esses papéis, inclusive é feito um controle se eu tenho que utilizar um pouco mais de papel em função de um detalhe na impressão que você precisou de mais folhas, é tudo controlado. E eles vêm e fazem todo um rastreamento, né, para verificar se realmente está dentro dos padrões necessários. Uma Flora cuida disso para nós, anualmente ela faz isso, e hoje eu diria que a maior parte, né, dos papéis que a gente utiliza, todos certificados. Para qualquer tipo de produto, principalmente a embalagem, hoje o cliente tem solicitado muito, né, mas mesmo na parte de catálogos e editorial, já existe uma conscientização do cliente, onde ele às vezes faz esse questionamento. Ele pode colocar o selo no material, né? Ele pode aplicar o selo, existem algumas normas que têm que ser respeitadas. Hoje a gente já faz essa aprovação interna, nós não precisamos mais mandar para São Paulo, né?
em função do período, já que nós fomos auditados e validamos, né, a aprovação da continuidade da certificação. Então nós já temos profissionais que validam isso e a gente dá toda a instrução para o cliente, né, de como que é feita essa aplicação, que é interna, né, nós que aplicamos, e ele tem um respaldo muito maior, principalmente para empresas que participam de feiras e eventos, onde você tem várias empresas com o mesmo tipo de material mostrando o teu produto. Hoje existe muita empresa realmente que já exige isso. Ela já fala, eu quero material certificado. Então a gente trabalha isso diariamente, naturalmente acontece dentro da empresa. Né? É um desafio para as agências de publicidade criar materiais que sejam ao mesmo tempo criativos, ousados, interessantes, que eles possam posicionar bem os produtos no mercado e que eles tenham uma segunda utilização, que eles possam colaborar positivamente com o meio ambiente. Se você precisa criar um material que tenha grande destaque no ponto de venda, se você precisa concorrer com grandes empresas, procure uma agência associada da APP. Ela está preparada para atender você, sua empresa e a criar os melhores materiais.